Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos tratar sobre ponto médio dentro da geometria analítica, tá bom? Acompanha comigo aqui, olha. Eu tenho esse plano cartesiano em que eu marquei aqui 3 pontos. O ponto A de coordenadas x do A e y do A. O ponto B de coordenadas x do B e y do B. E o ponto M, que é o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que está no meio do segmento. É o que divide o segmento em duas partes iguais. Então essa parte aqui é igual a essa, ou seja, dividiu ao meio. Como é que eu faço para calcular esse ponto médio? Então vamos para as coordenadas desse ponto médio. Olha, se aqui é o ponto M, aqui embaixo ele tem uma coordenada x, e essa coordenada x nós chamamos de x do ponto M, ok? E ele tem aqui uma ordenada y, e a mesma coisa, que é o y do ponto M. Já que ele é ponto médio nesse segmento, quer dizer que o x do ponto médio está no meio, está dividindo esse segmento aqui também ao meio. Então, esse pedacinho é igual a esse pedaço, ok? A mesma coisa acontece com o y do ponto médio. Já que o M é o ponto médio, então o y do ponto médio divide esse segmento aqui também ao meio. Então, vamos lá. Já que o x do ponto médio divide esse segmento ao meio, eu posso escrever desse jeito, olha. O x do ponto médio é igual. Ele está no meio, não está? É o x do A mais o x do B dividido por 2. Então, x do A mais o x do B dividido por 2. Pronto, acabou. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o y. Então, o y do ponto médio, ele divide esse segmento ao meio, não é? Então, é o y do A mais o y do B, ou vice-versa, não importa a ordem. Y do A mais o y do B dividido por 2. Essas são as coordenadas do ponto médio. Você pode até representar desse jeito, olha. O ponto médio tem coordenadas xa mais xb sobre 2 e ya mais yb sobre 2, ok? Nós podemos representar desse jeito. Quero te chamar a atenção para uma situação do ponto médio. Dependendo do exercício, você pode ter essa informação. Vou pegar só o x do ponto médio para você entender. Já que o x do ponto médio, olha, é igual ao xa mais o xb dividido por 2, se esse 2 que está dividindo passar para cá multiplicando, eu posso falar que o dobro do x do ponto médio é igual ao xa mais o xb. Ok? Isso aqui é apenas uma informação adicional, justamente porque dependendo do seu exercício, pode ser que a gente precisa lembrar disso aqui. A fórmula para o ponto médio é essa, mas isolando a fórmula eu posso encontrar que o dobro do x do ponto médio é o xa mais o xb, ou ainda o dobro do y do ponto médio é a soma do ya mais o yb, tá bom? Então são duas informações adicionais, como eu disse, que dependendo do exercício é muito útil, tá bom? Vamos ver como é que então a gente aplica aí ponto médio dentro de um exercício de geometria analítica. Diz o seguinte, ó, determine as coordenadas do ponto médio M do segmento AB, sendo o A de coordenadas 3 e 7 e o B de coordenadas menos 5 e 9. Então o ponto M está no meio desse segmento AB. Basta utilizar isso aqui, ok? Então, olha, o x do M, recapitulando, vai ser o x do A mais o x do B dividido por 2. E agora eu vou substituir essas informações. Quanto que vale o x do A? X do A vale 3. Mais, quanto que vale o x do B? Menos 5. Então vou abrir um parênteses aqui para não errar sinal, ó. Dividido por 2. Então ficou aqui
3 mais menos 5 vai dar menos 2. Dividido por 2, menos 1. O y do ponto médio, qual que é a fórmula? É o YA mais o YB dividido por 2. Fazendo isso, quanto que vale o YA? 7. Mais o YB, 9. Sobre 2. 7 mais 9 dá 16. Dividido por 2 é 8. Não se esqueça, achou o x e o y, dê as coordenadas, tá bom? Então, o ponto médio é de coordenadas x menos 1 e y igual a 8, ok? Então, vamos fazer um segundo e último exemplo envolvendo ponto médio, só para você ver uma outra variação de exercício utilizando também ponto médio. Então, vamos lá. O nosso segundo exemplo diz o seguinte, olha, sendo A de coordenadas 0 e 10 e o B de coordenadas x e y, e sabendo que o ponto M é o ponto médio do segmento AB, calcule as coordenadas do ponto B. No nosso exemplo anterior, deu A e B e pediu as coordenadas do ponto médio. Nesse momento, me deu o A e me deu o ponto médio. E quero saber as coordenadas do ponto B. Eu posso usar a mesma fórmula de ponto médio, ok? Para que então eu descubra as coordenadas de A ou de B. Nesse caso, as coordenadas de B. Vamos começar pelo x do ponto médio. Qual que é a fórmula para ponto médio achando a coordenada em x? Tá bom? Então, x do ponto médio. A fórmula é x do A mais x do B dividido por 2, ok? Nesse momento eu vou substituir as informações que eu tenho. Quanto que vale o x do ponto médio? O x do ponto médio é 2. Então, 2 é igual. O x do ponto A. O x do ponto A é 0. Então, 0 mais o x do ponto B, que é o que eu quero saber, dividido por 2. Esse 2 está dividindo, passo para cá multiplicando. Então, 2 vezes 2, 4, igual a x do B. Pronto. Só vou inverter aqui. X do B é igual a 4. Pronto. Já temos a coordenada do x do ponto B. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para y. Então, y do ponto médio é igual o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Se quiser passar esse 2 para cá também, igual fizemos no início do vídeo, né? Pode, não tem problema nenhum não. O y do ponto médio vale 5. Então, 5 é igual y de A. Quanto que vale o y de A? Vale 10. Mais y de B dividido por 2. Vou pegar esse 2 e passar para cá. 2 vezes 5, 10 é igual a 10 mais y de B. Pega esse 10 e passo para lá de cá, vai ficar o quê? 10 menos 10 é igual a y de B. Portanto, 10 menos 10 é 0. Então, o y do ponto B é igual a 0. Lembrando, pessoal, vou bater nessa tecla, hein? Quais são as coordenadas do ponto B? Então, você já achou o x do B e o y do B? Montem para ordenado, tá bom? Fica mais elegante para a resposta final. Então, ó, o ponto B tem coordenadas. X do B é 4, y do B é 0. E essa, então, é a nossa resposta final. Tá gostando aí? Espero que esteja te ajudando, tá bom? O nosso canal foi feito pensando em você, para que juntos possamos estudar. Se você gostou, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, faça os comentários aí que eu vou estar te respondendo, tá bom? No mais, um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau!